Olá a todos, aqui é o professor Silvio Tai e a gente vai ver o fluxo circular da renda. É uma forma da gente conseguir enxergar o produto interno bruto, né, de maneiras diferentes, né? O fluxo circular ele começa com os dois elementos principais, né, as firmas, né, então vamos pensar numa economia, num país, né, então de um lado a gente tem as firmas que compõem esse país e do outro lado a gente tem as famílias, né? Na literatura em inglês, famílias é frequentemente representado como domicílios também, né? Mas a gente vai aqui então comparar as interações que podem ter as firmas com as famílias em diversos mercados diferentes, né? Como assim? Então vamos abordar o primeiro mercado, que é o mercado de fatores, né? Fatores, como a gente viu, né? Trabalho, terra, capital. Então a ideia é que as famílias forneçam fatores de produção, né? Fatores de produção para as firmas, por exemplo, trabalho, né? E em troca disso, as famílias recebam renda das firmas. Então, se a família fornece trabalho como fator de produção, né, aqui nesse fluxo azul que a gente está vendo, ela vai receber em contrapartida nesse fluxo vermelho, na forma de renda, o que? O salário, né, que é a remuneração desse trabalho. Então, vamos pensar em outro fator de produção. Se as famílias fornecerem terra, que é outro fator de produção, ela, nesse fluxo azul, ela vai receber no fluxo vermelho o aluguel, né? E assim por diante, né, pessoal? Então, olha, no fluxo azul, os fatores de produção, a gente vai ter terra, trabalho e capital como os principais fatores de produção. E no fluxo vermelho, fluxo de renda, a gente vai ter salários, juros, aluguel e lucros, né? Então, eu deixei aqui anotado, né? Olha, trabalho, capital e terra no fluxo azul e salários, juros, lucros, aluguel no fluxo vermelho de renda, tá? Olha, aqui a gente já consegue enxergar que existe uma diferença, né? Entre os fluxos. O fluxo vermelho é um fluxo financeiro, é a renda, né, na forma de salários, de juros, lucros e aluguel. O fluxo azul, fatores de produção, não, é um fluxo físico, né, na forma de trabalho, capital e terra, não é financeiro, é físico, né. Pessoal, então, esse é o primeiro mercado, né, em que há uma interação entre firmas e famílias, né, é o mercado de fatores, tá. Vamos continuar, porque há outros, né, imagina assim, o que a firma fornece, qual é a outra coisa que as firmas podem fornecer para as famílias, né? Na verdade são os bens e serviços, né? As firmas produzem bens e serviços que as famílias consomem, né? Então, olha, o segundo mercado, o mercado de bens e serviços, o que a firma produz, né? E vende para as famílias, qual que é o fluxo físico, o fluxo de bens e serviços, veja que são coisas físicas que realmente existem, né? E qual que é a contrapartida, né, das famílias? Contrapartida é esse fluxo vermelho aqui, são os gastos que as famílias têm com o consumo, né? Então, esses gastos são pagos para as firmas que fornecem, então, os bens e serviços, né? Vocês começam a perceber que alguns elementos aqui do fluxo financeiro eu estou identificando com uma letrinha, né? Por exemplo, renda eu estou identificando como Y, né? Gastos com consumos eu estou identificando como C, tá? Isso não é por acaso, tá? Daqui a pouco a gente vai ver que essas letrinhas vão nos ajudar a enxergar componentes do produto interno bruto, do PIB, tá? Por enquanto só vou deixar as letrinhas, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre elas, tá? O outro mercado, né? Outra forma de interação entre famílias e firmas é o sistema financeiro, né? As famílias elas podem fazer poupança, né? E essa poupança ela pode se transformar em investimento nas firmas, né? Em investimento nas firmas. Investimento estou identificando também como uma letrinha, né? Reparem que esse fluxo ele é só financeiro, né? Que não tem uma contrapartida em um fluxo físico. As famílias fazem a sua poupança, né? E essa poupança ela vai ser usada como investimento nas firmas. Que a gente tem que lembrar da aula de capital, né? Então, investimento é tudo aquilo que vai formar capital, então compra de equipamento para as firmas, né? Compra de ferramentas, tudo aquilo que vai adquirir bens que produzem outros bens, né? E a outra forma do investimento ser verificado também é a variação de estoques, né? Então, o investimento ele vai ser desmembrado entre variação de estoques e formação de capital
bruto que se chama, né? Mas que é aquilo que a gente viu, né? Compra de equipamentos, compra de softwares, né? Agora vamos passar para mais uma instância de interação, né? Que é o governo, né? Então, o que acontece com essa interação? As famílias, elas pagam tributos, né? Na forma de impostos ao governo. E esse governo, ele faz gastos, né? A gente fica com a letra G também, maiúscula, né? É um outro elemento que vai entrar na composição do PIB mais tarde, né? E esses gastos do governo acabam indo para as firmas, né? Então, olha, a gente já tem mercado de fatores, mercado de bens e serviços, sistema financeiro e governo, né? E o governo, né? Ele efetua gastos, né? Então pode ser compras, né, que ele faz para manter a sua administração em o que for necessário, em carros, em prédios, escritórios, né, mas também gastos que envolvam, por exemplo, previdência ou que envolvam transferência, né, como Bolsa Família. Tudo isso vai entrar nos gastos do governo, tá? Agora pense um pouco se há mais alguma interação possível, né? A interação que falta aqui é a interação com o resto do mundo, que aqui a gente está numa interação dentro do nosso país, né? O governo do nosso país, o mercado de bens e serviços interno, né? Mercado de fatores internos, sistema financeiro do nosso país, a princípio, né? Então falta interação com o resto do mundo, tá? Então o resto do mundo é a última interação. O que acontece, né? Vai haver uma relação de exportação e importação, né? Então as firmas vão exportar bens e serviços, né? Então o fluxo físico azul aqui é o próprio bem e serviço exportado, e a contrapartida aqui com o resto do mundo, um fluxo financeiro, é o valor dessas exportações, né? Então se a Embraer vender aviões, então aviões vai entrar aqui em bens e serviços exportados, e o valor da aeronave que vai ser pago para a Embraer, para uma empresa lá de um país estrangeiro, vai ser valor das exportações aqui no fluxo financeiro vermelho, né? Então, o valor das exportações, eu estou marcando com um X, também vai entrar como composição do PIB, tá? E a mesma coisa com as importações das famílias, né? Essas importações podem também ser feitas pelas firmas, né? Claro. Elas vão importar bens e serviços e vão, em contrapartida, então isso vai ser um fluxo físico, em contrapartida haverá um fluxo financeiro com o valor dessas importações, né? Todos esses fluxos financeiros, né, envolvidos aqui com a firma, né, são maneiras de decompor o PIB, por isso que eu já fui chamando a atenção, tá? Então existe uma maneira de decompor o PIB aqui sob duas óticas, né, duas maneiras então. A primeira, sob a ótica da renda, né? Então Y vai ser igual ao PIB, tá, pessoal? Então eu limpei o slide aqui para a gente ter uma visão mais clara, né? Então olha, a gente tem aqui nesse esquema duas visões de uma mesma coisa que é o PIB, tá? São duas óticas diferentes. Primeira ótica é a renda, né? Então a renda na forma de aluguel, lucros, salários e juros, ela representa o PIB. A soma de tudo isso dá o PIB sob a ótica da renda, né? Então o PIB vai ser igual a Y, que é a renda, tá? Mas se a gente somar todos os elementos aqui embaixo, a gente tem o quê? Todas as despesas que a gente tem na economia, né? Todas, olha, gastos com consumo, investimento, gastos do governo e exportação menos importação, né? A gente vê que tudo isso está incidindo nas firmas, são as despesas que a gente tem nessa economia. Então, se eu somar C com I, com G, com X menos M, né? Eu vou ter também o PIB, tá? Só que agora sob a ótica da despesa, né? Então, Y é sob a ótica da renda, é o PIB sob a ótica da renda, e a soma de C mais I mais G mais X menos M é também o PIB, né? Tem que dar a mesma coisa, só que agora sob a ótica das despesas, né? Vamos escrever isso, olha, PIB, então, olha, PIB vai ser igual a Y mais C, né? PIB vai ser igual a Y, né? Que é a renda. Então, aqui, ó, PIB vai ser igual a Y, já é a ótica da renda, né? Mas também vai ser igual ao PIB sob a ótica das despesas. Olha, C mais I mais G mais X menos M, tá?
Para a gente simplificar isso, né, pessoal, olha, então o PIB vai ser, né, Y, que também vai ser igual a C mais I mais G mais X menos M, né? Pessoal, aqui a gente pode chamar para simplificar X menos M, né? Então, isso aqui são exportações menos importações, vamos chamar de exportações líquidas, tá? Exportações líquidas. Então, é o que foi exportado menos o que foi importado, né? Aqui a gente consegue ver, né? Se a gente tiver um superávit comercial, na balança comercial, as exportações líquidas são maior do que zero, né? Que a gente está num superávit da balança comercial. Se a gente tiver um déficit, né, da balança comercial, exportações líquidas são menores do que zero, né? O que acontece? Que é um déficit, né? No superávit a gente exporta mais do que importa, então a exportação líquida é maior do que zero. No déficit a gente exporta menos do que importa, então por isso as exportações líquidas são menores do que zero. Também vocês vão encontrar isso na literatura, né? Porque a exportação menos importação dá exatamente a exportação líquida, né? Então olha aqui, duas formas da gente enxergar o PIB, né? Pela renda, igual a Y, ou pela despesa, consumo mais investimento, mais gasto governamental, mais exportações líquidas, né? Então vejam, pessoal, são formas esquemáticas, né, que a gente tem para detalhar os componentes do PIB na economia, tanto do lado da renda quanto do lado das despesas. Vamos lá, do lado da despesa, né, C mais I mais G mais exportação líquida, quanto cada componente desse pesa na economia, né? Isso vai variar de país para país, né? Mas eu tenho aqui alguns dados do IBGE, né? Vocês podem encontrar nesse endereço e-mail aqui os dados completos. Para o PIB do Brasil em 2020, né? Então, olha, o PIB do Brasil em 2020 ele é composto da seguinte forma: consumo, né? Então, o primeiro item aqui, 63%, é o maior item de longe, né? Muito importante na composição do PIB. Em seguida, o segundo item aqui, que é investimento, 15%, né? 15% somente. Gastos governamentais, 21%, né? E exportações líquidas, só 1%. Lembrando que exportações líquidas é exportação menos importação, né? Só o líquido, por isso que é baixinho assim. A gente pode detalhar, né, esses dados. Olha só, as exportações, né, aqui estão os dados conforme está no IBGE, né? As exportações corresponderam, na verdade, a 17%, né, enquanto as importações 16%, arredondando aqui. Por isso que a diferença dá só 1%, né? Na verdade, o percentual de exportação e o percentual de importação no PIB é mais elevado do que isso, né? Voltando aqui para esse slide, uma lembrança importante aqui, investimento, né, se refere à formação de capital, né, no termo fator capital, como a gente definiu, né? Não é dinheiro para se aplicar para obter mais dinheiro, como em ação ou algo do gênero, né? O investimento aqui é algo que vai formar capital, né? Que vai ajudar na formação de capital. A gente vai diferenciar o investimento aqui definido, né? Que forma novo capital, novo fator capital, daquele investimento que é representado, por exemplo, pela compra de uma ação, que aí vamos ser mais precisos, vamos chamar de investimento financeiro, né? Que não é o investimento que a gente está falando aqui. Pessoal, a gente enxergou o PIB, então, pela visão da renda, pela visão da despesa, e agora a gente pode enxergar também o PIB pela visão da produção. Então, a gente vai falar sobre bens finais e valor agregado, né? Antes disso, vamos tentar enxergar a lógica que está por detrás disso, tá? O PIB, ele tem que ser igual à soma da produção que as empresas vão ter para fornecer bens e serviços, né? Para toda aquela despesa que a gente viu de consumo, investimento, gastos governamentais e exportações líquidas, né? Então, se por um lado existem essas despesas de consumo, investimento, gastos governamentais e exportações líquidas, pelo outro lado, as firmas têm que produzir bens e serviços para atender essas despesas, né? Então, o PIB pode ser enxergado tanto pelo lado dessas despesas, quanto pelo lado da produção que as empresas têm que fazer de bens e serviços justamente para atender essas despesas. O PIB vai ser igual tanto à produção quanto às despesas. São só visões diferentes do mesmo fenômeno, tá?
Só que para a gente contar o PIB pela produção, a gente tem que tomar cuidado para não haver uma dupla contagem, tá? Vou tentar mostrar um exemplo aqui, olha. Vamos tentar acompanhar aqui a cadeia de uma casa construída de madeira, tá? Então vamos ver, a primeira atividade, né, dessa cadeia vai ser a extração da tora de madeira, né? Vai ser produzido então bem a tora de madeira, vai ser produzido por uma madeireira, né? E essa madeireira então extrai essa tora de madeira e vai vender para uma serraria, para a serraria tratar essa madeira, né? Digamos então que a madeireira extraiu essa tora de madeira e vendeu para a serraria por R$12.000, né? Primeiro elo da cadeia de produção. No segundo elo, o que acontece? A serraria, ela vai serrar a madeira, né? Vai serrar a tora e transformar em madeira serrada, né? Então vai fazer um tratamento e vai vender essa madeira serrada para a construtora, né? E vai vender por R$25.000. Então olha só, a serraria, ela compra tora de madeira em estado bruto, trata essa madeira, transforma em madeira serrada e vende para a construtora por R$25.000. Vamos lá, mais um elo da cadeia, né? Muito bem. O terceiro agente aqui vai ser a construtora, né? Que comprou a madeira serrada, transformou em uma casa, né? Transformou em uma casa, o bem é casa, e vendeu para uma família, né? Para ela poder morar. Não. E aqui já é o bem final, né? O bem final é a casa, é o bem que vai ser utilizado pela família, tá? Então, a primeira terminologia que a gente tem que aprender aqui é bem final, que é o bem que vai ser consumido, né, pela família, é a casa. E aí a construtora comprou essa madeira serrada da serraria por R$25.000 e vendeu a casa, né, processou, construiu a casa com essa madeira e vendeu a casa para a família por R$125.000, né? R$125.000. Então, olha, se eu fosse fazer uma soma aqui de tudo que foi produzido, né? Quanto daria o meu PIB, né? O meu PIB é tudo que foi produzido, né? Todos os bens e serviços produzidos na economia, dentro da economia. Então, nesse caso aqui, se eu for somar tudo que foi produzido, vai dar 125.000, vamos de baixo para cima, né? Fica mais fácil de somar. Mais 25.000, né? Então, 125.000 que a construtora vendeu, mais 25.000 que a serraria vendeu, já deu 150.000. Mais 12.000 que a madeireira vendeu, 150, 162.000, né? Então, olha, aqui o meu PIB daria, meu PIB candidato, né? Que eu estou fazendo aqui, de qualquer jeito, daria R$162.000, né? Nessa economia aqui, que tivesse tido só essa cadeia de produção. Pense um pouco, não tem alguma coisa errada aqui? Tem algumas coisas que estão sendo contadas duas vezes, né? Duas vezes. Porque, olha, quando a serraria compra a madeira serrada... Desculpa. Quando a serraria compra a tora de madeira por 12.000 e vende a madeira serrada por 25.000, nesses 25.000 já estão embutidos os 12.000 da madeireira, né? Então, se eu somar 25.000 com 12, eu vou estar contando duas vezes o 12.000. E isso vai só piorando, né? Porque, olha, quando a construtora compra a madeira serrada por 25.000 e vende a casa por 125.000, nesses 125.000 já está contado aqui dentro os 25.000 que a construtora pagou, né? Quando eu somo os três, eu estou contando duas vezes, né, o 25.000 e três vezes o 12.000. Né? Então, estou contando algumas atividades aqui mais de uma vez. Né? É melhor a gente pensar em bens finais, então, tá? Em bens finais, como assim? Olha, qual que é o valor final? O valor final é 125.000, tá? Então, o meu PIB, ele vai ser 125.000. Tá? E não, muito mais simples, né? 125.000. Eu não vou estar contando esses valores intermediários duas vezes ou mais, né? Então, essa é a primeira noção muito importante, né? Se a gente quiser calcular o PIB da produção,
a gente tem que se ater pelos bens finais, né? E é essa maneira que é calculada. Existe outra forma de raciocinar, tá? Que a gente pensar no valor agregado, tá? E não no bem final. Como assim? Vamos tentar entender, tá? Deixa eu apagar aqui para ficar claro. Olha, a gente pode pensar que cada uma dessas atividades feitas pela madeireira, serraria e construtora, ela agregou um valor à cadeia, né? Agregou um valor. Como assim? Olha, a madeireira, ela extraiu a tora, né? E esse valor, isso agregou um valor de 12 mil a cadeira. Tanto é que a serraria pagou os 12 mil, né? Foi o valor agregado, né? O valor adicionado, tanto faz, tá? Terminologia, pela madeireira. A serraria, por sua vez, ela comprou por 12 mil e vendeu por 25 mil, né? Quanto que ela agregou de valor aqui, né? Ela não agregou 25 mil, porque afinal de contas, a madeireira já havia agregado 12 mil. Então, ela agregou a diferença, 25 menos 12, dá 13 mil, né? 13 mil. Finalmente, a construtora, ela adquiriu a madeira serrada por 25 mil e vendeu por 125 mil. O valor que ela agregou no processo foi de 100 mil, né? De 100 mil. Se eu somar os valores adicionados, também dá 125 mil, tá? Dá na mesma, tá, pessoal? É um raciocínio diferente, mas ele é completamente equivalente. Então, eu posso calcular o PIB pela produção, né, dos valores finais, ou pela soma dos valores adicionados, tá? Como é que se faz, né? Se usa o valor final, tá, pessoal? Mas como raciocínio, vocês podem também pensar, né, na soma dos valores adicionados, tá? Que tem que dar a mesma coisa, dá o PIB também. Vamos ver a diferença entre PIB e PNB agora. Olha, o PIB é o Produto Interno Bruto, então é o valor dos bens e serviços finais, a gente já viu o que é isso, né? Não são a soma de todos os bens e serviços, mas aqueles finais, né? Que são produzidos dentro das fronteiras do país, né? Então, imagina aqui o Brasil, né? Olha, tudo que foi produzido aqui dentro é o PIB, compõe o PIB, né? Qual que é a diferença? Então, se esse aqui for o Brasil, vou imaginar que tenha os Estados Unidos como outro país, porque o Produto Nacional Bruto é o valor dos bens e serviços finais produzidos com fatores de produção pertencentes aos residentes do país, né? Então, vou dar um exemplo para vocês. Olha, se o Brasil tiver aqui algum residente, né, com empresa nos Estados Unidos, né? Então, olha, o que essa empresa faturar, ela vai entrar no PNB brasileiro, certo? Mas não vai entrar no PIB brasileiro, não vai entrar, né? Esses dois casos aqui brasileiros, né? Então, já nos Estados Unidos, essa firma aqui, essa empresa aqui, ela vai entrar no PIB americano, porque está dentro do território americano, mas não vai entrar no PNB americano, né? PNB americano, porque não pertence a um residente americano e sim a um residente brasileiro, tá? Em geral, pessoal, se usa mais o PIB, né? Como variável, mas a diferença entre PIB e PNB é sutil. Em alguns casos pode dar alguma diferença, mas em geral são diferenças sutis.